Alisa, me encoraja, me motiva e me dá condições de estar aqui nessa noite cumprindo o meu propósito, que é edificar uma igreja, o coração da igreja, né? Se eu não recebesse primeiro do céu, eu não teria condições de estar aqui, irmãos, né? E da mesma forma que você possa estar com o coração aberto, que você possa estar com a sua vida entregue ao Senhor, disposto a ouvir e a receber uma palavra, que saiba que vai ser o seu alimento, né? Talvez hoje você pode falar assim para você mesmo: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Qualquer coisa que eu ouça ou receba não vai fazer diferença para mim, porque já são dias bons. Mas a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que a Bíblia diz que as nossas orações e aquilo que a gente recebe de Deus, nós podemos guardar como um depósito. Para quê? Para que o dia que você precisar, você não vai ficar desamparado. Você não vai se sentir só, abandonado, desamparado. Por quê? Porque o Senhor é um Deus fiel, que todos os dias Ele supre aquilo que você necessita, hoje e amanhã, o dia que você precisar. Amém? E hoje nós vamos falar de uma história muito conhecida, mas eu queria correr um pouquinho sobre ela e falar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Nós vamos falar sobre José, né? Talvez você já conheça a história de José. José é um personagem muito conhecido dentro da palavra de Deus. E na verdade, dentre as várias histórias de vida que a Bíblia nos conta, a história de José é uma das histórias que mais se identifica comigo e com você em algum momento da nossa vida, né? Talvez pelas muitas fases, pelas muitas etapas, pelos muitos processos que José viveu. Em algum momento da nossa vida a gente vai se identificar com a vida de José. José foi um homem escolhido por Deus. Não só escolhido, mas preparado por Deus para viver um propósito extraordinário. O que José teve que fazer? Ele teve que se preparar para não ter no coração dele nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum rancor, nenhum ódio, nenhum sentimento contrário, para que ele pudesse, com toda essa genuidade, suprir a necessidade de todo um povo, de toda uma nação que ia depender dele futuramente. Então ele precisou ser escolhido por Deus, mas ele precisou ser preparado por Deus para viver isso. Porque da forma que José era impossível ele cumprir o propósito de Deus. Irmãos, da forma que nós somos, antes de conhecer Jesus, até conhecer Jesus, Deus não poderia fazer aquilo que Ele sonhou nas nossas vidas se nós continuarmos, porque é uma decisão, da forma que nós iniciamos. Por isso que começou na vida de José um processo que não foi nem um pouco fácil. E embora José ele tenha sido separado, escolhido para um grande propósito, um propósito extraordinário, ele não foi isentado de um processo muito difícil, de lutas e aflições. E assim também é na vida de outros homens e mulheres de Deus. A gente vê que a Bíblia está recheada de homens e mulheres de Deus que viveram propósitos grandiosos, que cumpriram com coisas que aos nossos olhos seriam impossíveis, mas que essas pessoas também não foram ausentadas de viver processos difíceis. Nem mesmo o Filho de Deus, nem mesmo o próprio Jesus. Quando ele veio para a terra, ele veio como homem, viver como homem e cumprir seu propósito, ele não foi poupado de passar por momentos muito difíceis. E isso é o que nós precisamos entender, porque a Bíblia vem nos explicar exatamente isso. Às vezes, por falta de conhecimento, fica uma pergunta no nosso coração: por que pessoas boas sofrem? Né? Por que pessoas boas morrem? E a gente começa a indagar a Deus porque a gente tem incertezas em nossos corações. E um princípio que nós aprendemos com Jesus foi que nos momentos mais difíceis de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, o que ele fazia? Ele se retirava para orar e estar em comunhão com o Pai. Ele se retirava porque ele sabia que o seu pai, aquele a quem tinha dado a missão a ele, era o único que podia ajudá-lo, sustentá-lo, fortalecê-lo e fazê-lo vencedor. Então ele se aproximava de Deus. E é exatamente o contrário que muitos de nós fazemos. Nós somos enganados com um falso evangelho, com uma falsa religiosidade, que você vai vir para os caminhos do Senhor e os seus processos serão eliminados.
E a Bíblia nunca disse isso, a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. E aí na dor, no momento de problema, no momento de aflição, normalmente essas pessoas que não conheceram, não se aprofundaram no Evangelho, normalmente elas se distanciam daquele que é o único que poderia ajudá-la naquele momento, que é o seu Pai, o seu Senhor, o seu Deus. E essa é a escolha mais errada que nós fazemos. Então, o Evangelho, ele vem nos mostrar exatamente isso. O quê? Que nós somos criaturas, que nós fomos criados. E por ser criados, nós somos um ser limitado. Um ser pequeno, um ser que não sabe de todas as coisas, um ser que não pode todas as coisas, mas que existe um Deus que é grande e poderoso, que quando nós nos achegamos até a Ele, Ele é capaz de nos fortalecer e nos fazer vencedor sobre todas as situações. Sobre todas. Amém? Então, o que é o Evangelho, irmão? Eu vou simplificar, talvez dificultar, mas você vai entender em um momento. O Evangelho é um Deus criador que ama tanto a criatura, a sua criação, que Ele vem de encontro a mim e a sua vida. Ele marca o encontro em algum momento da nossa vida comigo e com você. Para quê? Para nos resgatar de um caminho de condenação. Lembrando que esse caminho de condenação, ele é existente, ele já existe para a humanidade. E Ele vem nos resgatar para quê? Para que nós sejamos conduzidos a um novo caminho. Só que tem um detalhe muito importante aí. Isso é uma escolha. Nesse momento, no momento em que o Senhor se encontra com você, cabe a nós fazermos uma escolha. Eu quero agora passar a caminhar com esse Deus, para que eu possa receber dele as informações desse novo caminho e eu possa herdar essa vida eterna, essa salvação eterna. Eu quero. Chega um momento que nós precisamos fazer uma escolha. E esse caminho que nós passamos a trilhar com o Senhor, ele chama-se processo. E é esse o processo que José passou, da escolha que ele fez. Ele decidiu andar com o Senhor, ele decidiu viver o propósito dele, porque aos 17 anos ele recebeu um sonho de Deus, que já vislumbrava o futuro dele, e decidiu ficar firme, independente de qualquer situação, para viver o seu propósito. E aí esse caminho que ele começou a trilhar com o Senhor chama-se processo. E na nossa vida não é diferente. Nós começamos a andar com o Senhor e inicia-se ali um processo. E o quão difícil ou doloroso esse processo vai ser, vai depender do nosso coração. Do quanto a gente precisa ser transformado. Do quanto de situações, de questões internas precisam ser mudadas dentro de nós. Se nós tivermos um coração mais maleável para ouvir, para obedecer, para não murmurar, para deixar o Senhor trabalhar, talvez mais leve será o nosso processo. Mas quanto mais duro, quanto mais resistente, quanto mais desobediente nós formos, talvez esse processo aperte um pouquinho no decorrer da nossa caminhada. E com José foi exatamente assim. José passou por tudo isso, né? E por isso que a história de José se identifica comigo e com você. Porque quem de nós que pode dizer que nunca na sua vida foi injustiçado, como José? Quem de nós pode dizer na sua vida que nunca sofreu uma decepção? Quem de nós pode dizer que nunca foi apunhalado, que nunca foi traído, que nunca precisou ter que voltar para trás para recomeçar, ter que parecer que perdeu para ter oportunidade de um novo recomeço? Quem de nós que nunca precisou muitas vezes andar e caminhar por baixos até chegar o dia de ser colocado no seu lugar de honra? Quem de nós, irmãos? E José, ele passou por tudo isso. E por isso que as histórias bíblicas, elas são feitas por homens comuns, como eu e como você. Por isso nós nos identificamos. E por isso também que por nos identificar e ser muito parecido com a nossa história, nós também podemos tirar dessas histórias lições preciosíssimas que vai nos ajudar a viver e a cumprir os nossos sonhos, os nossos processos e os nossos propósitos, assim como José. Amém? Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, que é a história de José, e nós focássemos aqui em um versículo que eu quero trabalhar hoje. Aleluia. Obrigado, Jesus. Gênesis 37, 18.
Todos acharam? Quem está com o celular é mais rápido, né? Mas quem não está... Gente, quando eu estou estudando, eu já costumo, quando o versículo é curto, anotar no meu estudo. Por isso que o pastor falou, por que você não vai abrir a Bíblia? Ele só olhou para mim e eu entendi, gente. Ele falou, por que você não vai abrir a Bíblia? Eu tenho costume... Agora, quando é muito longo, eu vou anotando aqui, marcando para ler depois. Mas como é um versículo só, eu anotei aqui. Por isso que, às vezes, as minhas pregações, os meus estudos, parecem tão longos, mas não são, gente. Nas folhas parece muito. Você vai passando assim, é um monte de folha. Mas não é. Quando você vai... É porque são os versículos que eu anoto. Isso aí é para despreocupar algumas pessoas que ficam preocupadas com o tamanho do caderno, gente. Gênesis 37, 18, vai dizer assim... E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Amém? Eu vou te explicar esse versículo, porque talvez você não saiba. E viram-no de longe. Viram quem? Isso aí a gente aprende em português, né? Aprender quem é o sujeito. E viram-no de longe. Viram quem? Viram José. Alguém viu José vindo. Quem viu José vindo? Seus irmãos. A Bíblia está falando de seus irmãos. Agora você vai entender melhor. E os irmãos de José viram ele vindo de longe. E antes que José chegasse até eles, os irmãos de José, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, irmãos de José, lá vem o sonhador. Quem era o sonhador? José. Vocês entenderam? Glória a Deus. Amém. Você viu que explicadinho? Eu queria que você guardasse duas palavras desse versículo. Conspiraram e sonhador. É sobre o que nós vamos falar nessa noite. Amém? Só que antes da gente entrar, de fato, né, nesses dois temas que eu quero tratar, eu queria explicar para você um pouquinho sobre José. Quem é José? Talvez a maioria aqui já ouviu falar sobre José. Talvez alguém nunca ouviu, talvez você só ouviu por cima. José era o 11º filho de Jacó. Amém? Quem era Jacó? Jacó era irmão de Esaú, que era filho de quem? O povo está afiado. Escola bíblica, né? Filho de Isaac. Esaú e Jacó era filho de Isaac, e Isaac era filho de Abraão, né? Então, por que é importante a gente focar na genealogia? Porque apesar de José ter vivido um propósito terreno, natural, com as pessoas, tinha por trás desse propósito um objetivo, um sonho, um propósito de Deus. Amém? E a gente precisa saber que por trás dos seus sonhos, por trás dos seus objetivos, por trás daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer, realizar, conquistar, existe um sonho maior, que é o sonho de Deus para você realizar. Que não envolve só esse mundo terreno e natural, mas envolve uma vida eterna, envolve o reino de Deus, envolve uma vontade maior, plena, soberana, que é do nosso Deus. Então a gente voltou lá atrás para a gente entender que Abraão foi chamado para um grande propósito. E aí toda a sua genealogia faria parte desse propósito. E aí a gente está agora na vida de José. E José era o 11º filho. Jacó já tinha 10 filhos. Só que esses 10 filhos foi com a sua primeira esposa. Quem conhece a vida de Jacó? Jacó, ele se deparou com Raquel e se apaixonou por Raquel. E aí ele conheceu o sogro dele e falou assim, olha, eu quero sua filha em casamento. Ele falou, só se você trabalhar para mim. Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. E aí quando ele termina os 7 anos de escravidão, aí Labão engana ele e entrega Lia, que era sua primeira filha. E aí, então, Jacó tem 10 filhos com essa mulher que se tornou a sua esposa. Sem detalhes. E aí, Jacó, ele casou com ela e teve 10 filhos. E Raquel era estéril. Depois de trabalhar mais 7 anos, Jacó também casou-se com Raquel. Porém, Raquel era estéril e não podia dar à luz. Mas lá em Gênesis 30, a Bíblia vai dizer que Deus abriu a madre
de Raquel e fez com que ela pudesse dar à luz. E aí ela tem seu primeiro filho, Jacó. Jacó já era avançado de idade, né? Jacó já tinha tido 10 filhos, mas Raquel era a esposa que ele amava, a esposa que ele escolheu. Então ele se alegrou muito por ter tido esse filho com Raquel. E logo depois, Raquel teve outro filho chamado Benjamim. Jacó teve 12 filhos. E no parto, Raquel morreu. No parto de Benjamim, Raquel morre. E possivelmente isso fez com que Jacó se aproximasse, se apegasse mais ainda com esses meninos, principalmente com José, que era o seu primeiro filho com a esposa que ele amava. A Bíblia deixa bem claro no texto que José era um filho predileto. Né? Então essa questão dele ser um filho predileto, porque ele era o filho da sua velhice e o filho com a mulher que ele amava, já trazia ali um constrangimento entre seus irmãos. Já deixava ali uma situação meio constrangedora com seus irmãos. Porém, a Bíblia não diz nada sobre José, né, de negativo. Ele era um filho bom, ele era um filho obediente, ele era um filho que ajudava seu pai. Ele era mais novo, mas tudo que o pai pedia, ele fazia. Então a Bíblia não diz que ele era ruim ou que ele provocava nem nada. Porém, quando Deus deu 2 sonhos a José, Deus revelou 2 sonhos a José, aí a situação piorou com seus irmãos. A Bíblia chega a dizer que os seus irmãos passaram a odiá-lo e a atentar o tempo todo contra a vida de José. E esses 2 sonhos que José teve, fala sobre os feixes e sobre a lua, o sol e as estrelas que se curvavam diante dele. E aí os irmãos ficaram enfurecidos porque disseram: porventura você vai governar sobre nós? E aí eles começaram a tramar contra a vida de José. Isso aí é só para você entender um pano de fundo da história de José, amém? Ficou mais familiarizado, né? E aí eu tenho 2 notícias para vocês dentro dessa palavra. E aí eu vou começar a ministrar o seu coração. Tenho 2 notícias para você. Uma boa, uma não tão boa, mas que pode ficar melhor até o final em nome de Jesus. Amém? A primeira notícia boa é que Deus, Ele já tem colocado sonhos em nosso coração. Amém? O Senhor já tem. Ah, pastora, mas são sonhos pequenos. Mas já tem. Porque os sonhos é o nosso combustível. É o que faz você acordar, é o que faz você viver, é o que faz você persistir, é o que faz você perseverar, é o que faz você lutar todos os dias, se esforçar. É o que faz você não desistir da vida. São sonhos. Né? E o Senhor tem colocado sonhos em nosso coração, ou então nós não conseguiríamos dar continuidade a essa vida. Só que além dos sonhos, vamos dizer, tudo é um sonho, mas além dos sonhos naturais dessa vida, o Senhor tem colocado um sonho acima de todos esses sonhos que você tem, que a realização desses teus sonhos também vai ajudar no cumprimento do sonho de Deus para a tua vida. O Senhor tem colocado um sonho específico na tua vida, que através disso você não vai apenas chegar no lugar que o Senhor sonhou para você, no lugar que o Senhor projetou para você, como também quando chegar nesse lugar, você um instrumento, uma ponte, onde de você vai jorrar bênção para espirrar em todo mundo que estiver perto de você. Esse é o sonho de Deus para cada um de nós. A questão é, isso é um fato. A questão é, como está o nosso coração para vivermos aquilo que o Senhor já projetou? A gente tem inúmeras passagens na palavra de Deus que diz daquilo que o Senhor já sonhou, já projetou, já decretou a nosso respeito. A questão é, como está o meu e o seu coração para viver os sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração? Porque quando a gente chega lá, irmão, como os sonhos de Deus não dependem só da gente, não é só pra gente, quando a gente chega lá, não pode haver nenhum tipo de situação ou sentimento que impeça o Senhor de ser glorificado. Então, tudo que nós vamos viver antes do sonho ser realizado é o processo de preparação para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para mim e para você. Qual que é a diferença desses sonhos? Os sonhos comuns do nosso coração, eles dizem respeito a nós. É natural, é comum, mas Deus também coloca em nosso coração. Quantas pessoas desesperançosas nós conhecemos. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor começa a restaurar os nossos sonhos. Mas os sonhos que
nós queremos normalmente são sonhos que dizem respeito a nós, como por exemplo, uma conquista pessoal, né? Uma casa, um casamento, filhos saudáveis, dizem respeito a nós, ao nosso bem-estar. Mas os sonhos de Deus, o sonho que Deus coloca especificamente no meu e no teu coração, assim como Ele colocou na vida de José, é um sonho coletivo. É um sonho que não diz respeito apenas a mim e a você. É um sonho que diz respeito a outras pessoas. A quem vai ser alcançado quando você estiver vivendo o seu sonho. Quem são as pessoas que vai ser abençoado junto com você quando Deus colocar você no lugar de honra, no lugar que Ele sonhou, no lugar que Ele já declarou que eu e você chegaríamos, né? Então os sonhos de Deus, eles falam sobre outros. O sonho de Deus é coletivo. E por isso que o evangelho também se trata do coletivo. Então essa é a boa notícia. A boa notícia é que você foi chamado e escolhido para um grande propósito. Para viver e realizar os teus sonhos. E a partir disso, os sonhos que Deus tem colocado em seu coração. E há mais ou menos assim, mas que pode mudar, é que todo sonho, ele vem acompanhado de conspirações. Amém? Todo sonho, ele vem acompanhado de conspirações. Todas as vezes que nós entendemos os sonhos de Deus e nós nos posicionamos para viver os sonhos de Deus, conspirações vão ser tramadas contra a nossa vida. Por quê? Nem todo mundo vai gostar de te ver bem. Nem todo mundo vai gostar de te ver feliz. Nem todo mundo vai aplaudir o teu sucesso. Nem todo mundo. Então, automaticamente, conspirações se levantar quando nós estivermos vivendo os melhores momentos da nossa vida. Quando nós identificarmos e desejarmos colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E as conspirações normalmente se levantam para nos atingir, porque ela precisa nos atingir, se não nos atingir não vai fazer diferença. As conspirações normalmente são levantadas por quem está mais próximo de nós. Por quem está mais perto de nós, por aqueles que poderiam e deveriam muitas vezes nos proteger, deveriam nos defender, pessoas que poderiam estar perto de nós, pessoas que muitas vezes conviveu com você, pessoas que muitas vezes você estendeu a mão, que você ajudou, pessoa que era para andar com você. Essas pessoas se levantam com conspirações contra você, o teu futuro e os teus sonhos. E isso é muito natural. Por que é natural? Porque é típico do ser humano. Se tem algo que é típico do ser humano, são essas questões. E infelizmente, muitas pessoas têm desistido dos teus sonhos. Muitas pessoas têm desistido de viver o melhor de Deus, porque elas não querem se desgastar com essas questões relacionais. Só que tem um problema muito grande. A gente pode, deixa para lá isso aí, eu até queria, mas está dando muito trabalho, o inimigo está furioso e pessoas têm se levantado, é melhor deixar para lá. Essa é a nossa primeira reação. Só que tem um detalhe: sonho de Deus, mais pessoas, igual propósito, igual o meu propósito. A gente só se esquece que as pessoas fazem parte do plano de Deus. As pessoas fazem parte dos sonhos de Deus. A pessoa fazem parte do sonho de Deus que Deus coloca no meu e no teu coração. E o que nós precisamos? Precisamos então não desistir. Precisamos não esmorecer, porque é difícil. Mas nós precisamos aprender a lidar com o pacote quando se trata de ser humano. Você faz uma amizade, você se relaciona, você vive em comunidade, começa a frequentar uma igreja, começa o quê? A vir os levantes, né? Por quê? Porque relacionamentos são difíceis. Relacionamentos nem sempre vão ser agradáveis, até que eles sejam trabalhados, até que eles sejam aperfeiçoados, né? E normalmente dá trabalho você se relacionar, dá trabalho você conviver com o erro do outro, mas é exatamente isso que Deus quer. Até porque o segundo maior mandamento é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então dá trabalho lidar com o problema do outro, com a deficiência do outro, com o erro do outro? Dá. Só que sem aprender a lidar com essas coisas, nós nunca vamos realizar ou conquistar o nosso propósito nessa terra. Gente, eu nunca entendia por que os pregadores suavam tanto. Hoje eu entendo. O pastor trouxe até um papelzinho para mim. Mas também há de convir que está sem ventilador aqui, né?
E aí a gente precisa entender que se nós queremos cumprir os sonhos de Deus, cumprir com os nossos sonhos e o nosso propósito, nós precisamos aprender a lidar com o problema do outro, com aquilo que vem no pacote. Se tratou de pessoas, se tratou de ser humano, vem problema, vem traição, vem calúnia, vem fofoca, vem conspirações, vem um monte de situações contrárias que nós não gostaríamos de viver, mas nós vamos precisar aprender a lidar com todas elas, porque faz parte do plano de Deus. Deus ama pessoas. Irmãos, não é à toa que Deus deixou a igreja na terra. Só existe um jeito de sermos aperfeiçoados em Deus para chegarmos aonde Deus quer. É passar por esse processo aqui, ó, de igreja. De igreja. Aprender a lidar com a fraqueza do outro. Aprender a lidar com o pecado do outro. Aprender a lidar com a dificuldade do outro. Deus, Ele quer nos preparar. Às vezes a gente acha mais fácil fugir. Não, eu vou para um lugar que tem menos problema. Não, essa pessoa é muito problemática. E a gente prefere se ausentar e se fechar. E impedir que Deus trabalhe na nossa vida. E que nós vivamos o melhor de Deus. Quando José realizou o sonho dele, o sonho que ele teve lá atrás, quando ainda era adolescente, quem ganhou? Ele, em primeiro lugar, porque ele foi colocado num lugar de honra. O que ele sonhou aconteceu. Ele se tornou governador. Não só seus irmãos, não só sua família, mas toda a nação precisou se curvar diante dele, porque ele se tornou uma pessoa relevante de autoridade. José não desistiu dos sonhos dele. José, ele recebeu um sonho lá atrás, quando ainda era muito jovem. E depois disso ele passou por tudo que ele passou. Os irmãos dele conspirou contra ele, tentou matar ele, não conseguiu matar, vendeu ele como escravo. Ele foi preso, foi perseguido. Ele passou por todo tipo de situação contrária. Mas José não desistiu do seu sonho. Por quê, irmão? Quem arrisca? Por quê? Porque ele entendia que o sonho não era só dele. Ele entendia que o sonho era de Deus no coração dele. Ele entendia que passasse o que ele passasse, independente da dor, da aflição, do problema, Deus ia fazer ele chegar onde Deus mostrou. Onde Deus fez ele visualizar. Ele ia chegar. E uma prova disso é que lá em Gênesis 45, quando ele tem a oportunidade de ficar de frente com seus irmãos, ele diz assim: eu sou José, aqueles que vocês venderam. E aí os irmãos começam a chorar, ele começa a chorar. Aí ele fala assim: olha, mas não fiquem tristes, porque eu sei que não foram vocês que me colocaram aqui. Eu sei que foi o meu Deus que me trouxe até aqui, porque eu precisava alcançar vidas. Você sabe o que fez José seguir até o final? Sabe o que fez José não parar na dor, não parar no medo, não parar na falta de perdão, não parar no problema? Ele tinha algo na mente e no coração dele. Deus me deu o sonho. Aconteça o que acontecer, Deus vai me colocar para viver lá o sonho, em nome de Jesus. Irmãos, é essa convicção que nós precisamos ter. Porque muitas vezes Deus tem colocado sonhos, e a gente fala: esse sonho é grande demais, esse sonho não é para mim. Eu não fiz faculdade para ser governador. Eu não sei, eu não posso, não consigo. E a gente acaba muitas vezes desistindo dos sonhos de Deus. Mas a gente precisa se lembrar que aquele que está conosco, irmãos, ele não é limitado igual a nós. Aquele que está conosco, ele não é ser humano, ele não é criatura, ele é criador, ele é Deus, ele é o Deus do impossível. E ele pode fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, em nome de Jesus. José não desistiu do sonho dele. Quantos aqui conhecem Martin Luther King? É um grande homem, um pastor negro americano, que não desistiu do sonho dele, né? Mais ou menos em 1950, ele lutava pela discriminação racial. Ele era negro, ele sofria com isso. E o sonho dele era ver negros e brancos andando juntos, porque não era assim. Era separado. O preconceito era muito grande.
E o sonho de Martin Luther King era ver eles podendo exercer os mesmos direitos, podendo entrar no supermercado, podendo ir votar, podendo ser reconhecido não pela sua cor, mas pelo seu caráter. Esse homem morreu muito jovem. Ele morreu antes dos 40 anos. Mas quando ele morreu, o seu sonho se realizou. E é por isso que hoje, uma geração de negros, eles têm a liberdade de serem quem ele é, de serem reconhecidos pelo seu caráter, pelas pessoas que são, não por sua cor, têm o direito de ir e vir, de estar no mesmo ambiente que nós. Porque todos nós somos iguais, mas alguém sonhou, e não era um sonho pequeno, irmão. Não era um sonho pequeno. Ele tinha que ir contra tudo e tinha que ir contra todos. E ele foi. Ele sofreu perseguição e morreu tão jovem, mas ele conquistou aquilo que ele havia sonhado, porque ele não desistiu dos seus sonhos. Ainda que houvessem dificuldades, ele não desistiu dos seus sonhos. Um homem com um sonho, ele muda gerações, querido. Um homem, uma mulher com um sonho latente no seu coração, ele transforma vidas, ele muda gerações, ele muda ambientes. Ele consegue porque ele não está sozinho. Existe um Deus que está conosco. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você, porque Deus disse para mim: não desista dos teus sonhos. Não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para a tua cidade. Não desista, porque a gente acha que os sonhos de Deus para nós são pequenos. E a gente começa a limitar os sonhos de Deus. E a gente fala: ai, eu casando, conseguindo um empreguinho, né? Olha como a gente é pequeno. Eu casando, conseguindo um empreguinho, conseguindo a minha casa, ufa, descanso. A gente pensa assim, quando na verdade Deus quer coisas tão maiores, Deus quer coisas tão mais grandes, Deus quer realizar feitos tão maiores, e a gente se limita e limita ao Senhor com a nossa mentalidade aprisionada. E não é isso que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Então, ainda que os caminhos não sejam fáceis, ainda que as conspirações se levantem contra nós, ainda que você não entenda o meio do caminho, o processo, ainda que você não entenda, Deus tem uma palavra para mim e para você. E essa palavra é: confie naquele que tem te chamado. Confie naquele que tem estado com você todos os dias. Confie naquele que conhece o anseio do meu e do seu coração. Confie naquele que conhece o teu coração, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer assim, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito, mesmo quando a gente programa e acaba saindo fora daquilo que a gente projetou, mesmo quando isso acontece, entenda uma coisa: mesmo que aparentemente estamos perdendo, se perseverarmos no Senhor, se permanecermos no Senhor, ainda assim estaremos ganhando. Porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera. Está bem? Coopera. Não está tão bem? Estamos aprendendo. E vai cooperar para os sonhos e os propósitos de Deus no meu e no seu coração. Amém? Mas vamos lá. Sonho e conspiração. Existem 4 tipos de conspirações que trabalham contra nós, ou em nós. Vamos lá. A primeira delas é a conspiração externa. Já falamos um pouquinho sobre ela. É quando o que é de fora se levanta contra nós e vem para dentro de nós. É quando pessoas se levantam. É quando situações se levantam. Né? É quando situações externas começam a se levantar quando nós estamos vivendo os sonhos de Deus. Isso aconteceu com José. Os próprios irmãos de José se levantaram contra ele, né? Quando pessoas se levantam, vizinhos se levantam, né? Muitas vezes colegas de trabalho se levantam, familiares se levantam e tramam e maquinam o mal contra nós. A gente não sabe nem o porquê, nem de onde veio, mas está sendo lançada. E essas conspirações externas têm derrubado muitas pessoas do caminho que ela deve trilhar, né? A palavra do Senhor vai dizer assim, que nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, só existe um que não falha. Todo relacionamento humano entre pessoas, eles vão ser falíveis. Eles são falhos. Eles vão nos decepcionar. Todo ser humano igual a você um dia vai te decepcionar. Sabia disso? Porque você que é ser humano, em algum dia, em algum momento, decepcionou ou vai decepcionar alguém.
Porque nós somos humanos. Nossa tendência é essa. Decepcionar alguém e ser decepcionado. Mas existe um que não falha, e esse um é Deus. Então essa palavra vem nos ensinar que nós não devemos ouvir o que as pessoas falam e fazem quando isso é para tentar nos derrubar. Nós devemos estar com os nossos ouvidos totalmente atentos à voz do Senhor. É Ele que não falha, é Ele que não decepciona, é Ele que liberta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos restaura e nos faz viver os sonhos dele novamente. Os sonhos, eles podem ser restituídos por Deus, mas só Deus tem o poder de restituí-los. Você pode viver sim a vontade de Deus, o melhor de Deus, mas isso só vai vir do Senhor. Que a nossa esperança, ou até mesmo as nossas frustrações, não dependam de levantamentos externos, não dependam de pessoas. Irmãos, quantas e quantas pessoas têm desistido dos seus sonhos porque ouviu alguma coisa, porque alguém não acreditou, alguém desdenhou, alguém falou assim: não, isso aí não é para você. Quantas pessoas têm desistido dos seus sonhos? Quantas pessoas têm desistido de vir à igreja por conta de pessoas? Porque fulano falhou, porque fulano olhou, porque fulano ou não fez. E a gente tem desistido de buscar ao Senhor por conta de pessoas. Quantas e quantas pessoas têm desistido de serem felizes porque ouviu alguma coisa de alguém? Essa pessoa se entristece, entra em depressão, entra em pânico, entra em ansiedade, deixam de viver, se trancam, morrem espiritualmente, porque deu ouvido ao que alguém de fora falou e guardou no seu coração. Quantas pessoas têm desistido de viver? Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que tirou a sua vida porque pessoas não falou o que ele queria ouvir, pessoas não supriram suas necessidades. E hoje essa palavra, ela vem nos ensinar que nós devemos apenas estar atento à voz de Deus. Não devemos buscar a aprovação humana quando isso diz respeito a nos destruir. Quando pessoas se levantam para te desmotivar, desanimar, sabe, te destruir fisicamente, espiritualmente. Nós não devemos buscar 100% de aprovação de todos. Jesus não foi 100% aprovado. Moisés não foi 100% aprovado. Davi não foi 100%. Muitos dos homens de Deus não foram 100% aprovados. Muito pelo contrário. A maioria deles cresceram e venceram em ambientes impropícios. Em ambientes que você falaria: nesse ambiente eu me entregaria. Como por exemplo, José, ele venceu na prisão. Cumpriu seu propósito na prisão. Davi cumpriu guerreando contra Golias. Daniel cumpriu seu propósito dentro da cova dos leões, em momentos difíceis, mas eles permaneceram, perseveraram, não deram ouvido a vozes que se levantaram contra eles, e eles permaneceram firmes em nome de Jesus. E detalhe, conspiração externa, só existe um meio de vencer a conspiração externa: em silêncio. Não adianta, irmão, não adianta. Às vezes a gente é ofendido, às vezes a gente é caluniado, a gente é maltratado, a gente é traído muitas vezes. A primeira reação nossa é nos defender. E para se defender você precisa falar muitas vezes. E hoje você não fala mais só pessoalmente, porque hoje tem o Facebook, hoje tem o Instagram, hoje a gente pode falar uma voz muito mais alta, né? Então a gente vai lá e tenta se defender. Tenta limpar a nossa honra. Quando não somos cristãos, além de nos defender, a gente ainda acha que tem o direito de atacar. E para defender e para atacar, a gente precisa falar, né? E a gente vai e muitas vezes coloca a perder, às vezes até a nossa própria razão. Por quê? Porque a gente falou demais. Então só existe um meio de vencer conspiração externa: quando alguém se levantar contra você, o seu silêncio é suficiente. Amém? O seu silêncio é suficiente. Conspiração interna é terrível. É quando você luta contra você mesmo. É quando você se auto-sabota. É quando Deus quer dar um sonho para você, quando Deus quer realizar algo muito grande na sua vida e você fica: isso aí é pro pastor, que gosta de orar, tá lá na frente. Isso aí é pra irmãzinha que ora. Ela ora muito, ela tem condições de viver esse sonho grande aí.
E a gente começa a nos sabotar. A gente começa a debater com Deus. Que não é para nós, que não somos nós, que não somos capazes. Quantos e quantos homens de Deus fizeram isso? Jeremias se achou incapaz, Moisés se achou incapaz, Gideão se achou pequeno demais. E muitas vezes são essas as respostas que nós damos para Deus. E o que nós fazemos? Nós deixamos o nosso eu, que se resume ao próprio nome, eu, né, falar mais alto e limitar o poder de Deus. Nós deixamos com que o nosso eu, nossas vontades, nossos sentimentos feridos, né, ele limite o poder de Deus na nossa vida. E Deus não pode trabalhar porque nós estamos nos auto-sabotando. E aí a gente se esquece que o mesmo Deus que fala com um crente de 20 anos é o mesmo Deus que fala com um afastado. O mesmo Deus que fala com um grande é o mesmo Deus que fala com um pequeno. O mesmo Deus que fala com o mesmo Deus que tem poder para fazer na vida de um tem poder para fazer na vida de outro. E o que muda não é Deus nem o seu poder, mas é o quanto estamos disponíveis a viver a vontade e os sonhos de Deus. Quanto estamos disponíveis? Quanto estamos arrancando os ao invés de construir barreiras para que nós não sejamos alcançados por Deus? Porque muitas vezes, ao invés de nós permitirmos que Deus faça, nós estamos travando a grande obra de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender que esse Deus, ele tem poder para fazer infinitamente mais. E o único meio de vencer as conspirações internas é o domínio próprio. É você saber quem é Deus, é você saber quem é você saber que você não vai conseguir sozinho e você conseguir equilibrar isso. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, ou seja, para vencer você mesmo, você precisa de Deus. Essa música que nós cantamos, que diminui e que cresça o Senhor. Quanto mais de Deus você tiver, mais você vai conseguir vencer o seu eu, que muitas vezes não quer viver os sonhos de Deus, porque não acha merecedor, porque não acha capaz, porque não acha que é digno. Mas Deus, ele chama a mim, chama a você, porque ele sabe quem somos nós e sabe do que nós podemos. Amém? A terceira conspiração que nós enfrentamos, todos nós, é a conspiração demoníaca. Por mais que você saiba, muitas vezes nós vivemos como se não soubéssemos que temos um inimigo das nossas almas. Por mais que sabemos, todo mundo sabe aqui que existe um diabo, um inferno, um demônio, um não, né? Vários, né? E que esses anjos caídos são inimigos da nossa alma. Todo mundo sabe. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes, irmãos? Oxe, que calor, hein, gente? Não é por nada não, eu tô derretendo. Não, eu prefiro o silêncio. Esse ventilador aqui é muito barulhento. E muitas vezes a gente vive como se não existisse. A gente ignora o seu poder, a sua astúcia e as obras dele. E a gente vive de forma aleatória, não dando uma devida importância a isso. A palavra que foi lida no início, de que Jesus venceu Satanás, é porque Satanás está de fato tentando a Jesus e a nós o tempo todo. E nós só podemos vencer a Satanás quando nós nos submetemos à vontade e à palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar assim, que o diabo, ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel dele. A gente pode estar indiferente a Satanás, mas ele não está indiferente a nós. A gente pode estar vivendo como se ele não existisse, mas nesse exato momento ele está trabalhando contra mim e contra você. A gente muitas vezes ignora as ações de Satanás, esmurece na fé, não busca ao Senhor, não se arma, não se protege, mas Satanás, ele não deixa de trabalhar porque ele tem um propósito. E o propósito dele, a palavra do Senhor lá em João 10 vai falar que é matar, roubar e destruir. Irmãos, as trevas não descansam. O mundo espiritual não se cansa. O diabo, ele não para de trabalhar contra a minha vida e contra a sua vida. E muitas vezes nós queremos tirar férias. Não é isso? Férias de Deus, férias da igreja, férias da oração, férias do jejum. Ah, mas é só uma semaninha sem orar. Nessa semaninha que você está sem orar, o inimigo está trabalhando contra você. Nessa semaninha que você não está vindo à igreja, o inimigo está trabalhando contra você. Né? E como que você vai vencer o inimigo, irmãos?
que Ele é real, Ele trabalha, Ele não tira férias, Ele não descansa, Ele tem um propósito. E o propósito dele é o mesmo desde o início do mundo. Por isso que Ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Porque nossas fraquezas são as mesmas, nossos erros são os mesmos, nossos pecados são os mesmos. Então Satanás, as artimanhas são as mesmas. Ele fica bramando como leão ao nosso derredor, só esperando a hora do vacilo, só esperando a hora das férias, só esperando a hora do descanso, só esperando a hora que nós vamos esmorecer na fé, na palavra, no jejum, para que Ele venha e nos trague. E isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Muitos se perdem com levantes, muitos se perdem consigo próprio, mas muitos também têm vacilado e deixado o inimigo tomar conta, irmãos, e fazer o que quer. Sabe, a gente vive uma situação nessa geração, não é nessa igreja, não é nessa geração, muito delicada, que é o esfriamento espiritual. E isso é generalizado, isso é bíblico, isso vai acontecer. A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você precisa cuidar, querido. Você precisa vigiar. Você precisa intensificar suas guerras, suas batalhas. Você precisa armar suas trincheiras. Você precisa estar armado e capacitado. E só tem um meio de vencer as conspirações diabólicas, demoníacas: oração. Não há outro meio. Jejum e oração. Vida com Deus. Só dessa maneira que nós podemos vencer o mundo espiritual das trevas. Bom, então você viu aqui sobre 3 conspirações que se levantam contra você. Eu queria falar de uma 4ª conspiração. Essa também se levanta, mas é em teu favor. A 4ª conspiração que acontece na nossa vida é a conspiração divina. É a conspiração que trabalhou para que você estivesse aqui hoje. É a conspiração que trabalhou para que você não deixasse de estar aqui hoje. Como que é o nome dessa conspiração? Plano de Deus em teu favor. Plano de Deus em teu favor. Deus, Ele é um Deus tão grande, que nos ama tanto, que Ele está o tempo todo trabalhando e conspirando para que você não caia, para que você não desanime, para que você não desista, para que você não pereça, para que você não desista daquilo que Ele iniciou na sua vida, mas para que você viva os teus sonhos e cumpra o teu propósito, para que você não tenha uma vida vazia, para que não passe os anos e você venha se deparar com um vazio, com uma insatisfação dentro da sua alma, porque não cumpriu com os sonhos e com o propósito de Deus. Então Deus, Ele trabalha o tempo todo para que eu e você permaneça de pé naquilo que Ele iniciou na minha e na sua vida. Salmo 139 vai dizer assim: os teus olhos me viram quando ainda era uma substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um quando nenhum ainda havia. Sabe o Deus que você serve? É o Deus que sabe quem é você, é o Deus que te conhece, é o Deus que antes que você tivesse nascido, Ele já estava escrevendo e planejando todos os teus passos, todos os teus dias, todo o teu futuro. Só que para mim viver tudo aquilo que Deus planejou, projetou, não depende só de Deus. Depende de mim e de você. Porque nós somos humanos, não somos robôs, não fomos programados para dizer sim, 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 sim. Nós fomos projetados para ter um livre-arbítrio, com total inteligência e capacidade de escolher aquilo que o Senhor revela na sua palavra. Então Ele nos escolheu, Ele planejou, Ele projetou, Ele já escreveu os nossos dias no seu livro. Só que para mim e para você viver, nós precisamos ter um posicionamento de fé e de confiança. Confiar no Deus que nos chamou, que o Deus que nos chamou é fiel e justo para cumprir todos os teus propósitos, todos os teus planos. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim: deleite-se no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. E aí continua dizendo: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo o que precisamos fazer, queridos, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor já sonhou para nós. A palavra de Deus vai dizer assim: Deus, Ele tem planos a nosso respeito. Planos de bem
e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O fim que nós desejamos é bom. Se a gente perguntar para cada um aqui, ninguém escolhe ter um fim trágico e ruim. Todos nós queremos ter um fim bom. O problema é o processo. O problema é o caminho. O problema é como estão sendo feitas as nossas escolhas. Nós estamos debaixo de verdade da palavra de Deus, da luz de Deus, que desvenda os nossos olhos, como diz Salmo, e nos faz enxergar as maravilhas da lei? Será que estamos com os olhos bem abertos para enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo ao meu e ao seu favor? Ou será que nós estamos de olhos vendados? Que não estamos conseguindo enxergar e por isso não conseguimos fazer as melhores escolhas? O problema é exatamente esse. Que no meio do caminho, no meio do processo, se você não estiver na luz de Cristo, é perigoso você fazer escolhas erradas, que vai te conduzir a caminhos errados. E aí não vai te dar o fim que você queria tanto. Mas a palavra do Senhor para nós hoje, Ele tem nos convidado, a mim e a você, a nos entregar a Ele. Qual a dificuldade que nós temos de nos entregar a Ele? Qual que é a dificuldade, irmãos? Se Ele é um Deus poderoso, se Ele é um Deus grandioso, se Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, se Ele é um Deus que já tem planos e sonhos perfeitos para nós, qual que é a dificuldade? Abandone a dificuldade. Arranque os impedimentos. Essa palavra toda, ela foi hoje ministrada para ensinar a mim e a você que para vivermos os sonhos de Deus, não podemos olhar para os levantes, para aqueles que se levantam contra nós, em nenhum momento. Também para nos ensinar que não podemos deixar nossas questões interiores limitar o poder de Deus na nossa vida. E também foi ministrada para te dizer que nós não podemos temer as conspirações do inferno e do diabo contra nós. Porque se nós decidirmos escolher nessa noite entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, Ele vai estar cuidando de tudo. Ele vai estar cuidando de tudo. Ele é um Deus que chama, mas Ele é um Deus também que cuida e que garante. Se nós estivermos com Ele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deleite-se no Senhor, confia nele e Ele realizará os desejos do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Essa ministração foi feita para dizer: não desista, querido, daquilo que o Senhor começou na tua vida, daquilo que o Senhor tem falado para você. Talvez sejam coisas pequenas, talvez você ainda não vislumbrou a grandiosidade das promessas de Deus, mas é para você. Talvez você tenha sonhado com coisas muito grandes e exatamente isso tem sido um impedimento. Você fala: Senhor, eu não vou conseguir, mas tem sido para você. Deus te chamou para viver os sonhos de Deus nessa terra. E Deus, Ele vai começar a colocar sonhos na vida daqueles que não estavam mais sonhando, em nome de Jesus. Deus vai começar a colocar desejos, anseios, idealizações. Você sabia que tem gente que vive sem perspectiva? Sem vontade de fazer nada, irmão. Como é que pode? Não tem vontade de acordar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de arrumar namoro, não tem vontade de nada. Uma pessoa sem perspectiva. Deus, nessa noite, se você entendeu essa palavra e abrir seu coração, Ele vai começar a te mostrar sonhos. E esses sonhos você vai guardar no seu coração e vai ser o combustível que vai fazer com que você não pereça e não desista no meio do caminho. Porque se Ele deu o sonho, Ele é capaz para fazer realizar, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, creia nessa palavra, querido. Feche os teus olhos em nome de Jesus.